Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. É um privilégio participar desse final de semana, desde sexta-feira, como o pastor Léo já comunicou, temos estado aqui com a igreja, refletindo sobre esse tema que é central, fundamental, básico, na experiência cristã, que são os nossos relacionamentos, de que forma a nossa fé e a nossa vida em Cristo se reflete na dinâmica dos nossos relacionamentos. E para hoje, para os 4 cultos desse domingo, eu resolvi meditar com vocês em 4 salmos. Nesse primeiro culto nós vamos olhar o Salmo 51, que já foi lido, e pensando em orar a nossa culpa. O segundo salmo dessa manhã ainda será o Salmo 139, orando a nossa solidão. No terceiro culto, o Salmo 42, orando a nossa dor e a nossa aflição. E por fim, no último culto de hoje, o Salmo 103, orando a gratidão. Por que os salmos? A Bíblia toda, ela fala a nós, para nós. Mas os salmos, eles falam por nós. A linguagem dos salmos muda a forma como a comunicação entre Deus e nós, ela acontece. No salmo, o que nós encontramos nessas orações é, de alguma forma, expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções diante de Deus. Por isso que é importante orar com os salmos. É por isso que os salmos sempre foram reconhecidos e considerados como o livro de oração do povo de Deus. São orações que precisam ser memorizadas, repetidas, porque elas falam por nós. Um outro aspecto importante, principalmente quando pensamos nos nossos relacionamentos, é porque os salmos, eles nos ajudam a sermos honestos conosco mesmo. Particularmente a sermos emocionalmente honestos. O que não é tão simples, tão fácil. Nós somos muito rápidos e muito hábeis para julgar ou avaliar ou interpretar as emoções de outras pessoas, mas somos muito lenientes e preguiçosos para entender e interpretar as nossas próprias emoções. E os salmos, eles nos ensinam e nos ajudam a sermos honestos conosco mesmo. Por isso que eu pensei nesses títulos, como o Salmo 51, orando a nossa culpa, que é uma realidade frequente, presente na vida de todos nós, seja por demandas internas, seja por expectativas externas. Algumas delas são reais, são verdadeiras, outras não. Outras nos são impostas pela cultura, pelo ambiente que nós vivemos. Mas uma das grandes marcas, uma das grandes características da nossa cultura contemporânea é a forte, enorme influência que recebemos praticamente em todo o século XX do que podemos chamar da cultura terapêutica. Philip Rieff, um antropólogo, sociólogo, faleceu no início dos anos 90, escreveu um livro extraordinário. Na época, não foi um livro muito buscado, muito procurado, chama O Triunfo da Terapêutica,
onde ele descreve que, se por um lado o século XIX foi um século dominado pelo racionalismo, influenciado pelo iluminismo, o século XX definitivamente foi um século dominado pela cultura terapêutica. Se no passado o tribunal onde nós julgávamos as nossas grandes questões era o tribunal da razão, no século XX o tribunal onde nós julgamos as nossas grandes questões é o tribunal das nossas emoções. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós experimentamos. E dentro dessa cultura fortemente influenciada pela centralidade do self, pela centralidade do eu, uma cultura muito centrada na pessoa e no seu eu, nós tivemos uma forte influência da necessidade de buscarmos autoconfiança, a autorrealização, a autossatisfação, a autoestima, todas essas demandas voltadas para nós mesmos. E nesse processo de desenvolvimento da autoconfiança, onde nós nos tornamos cada vez mais presos dentro de nós mesmos, e nesse sentido, esse autor, o Christopher Lasch, que escreveu sobre a cultura do narcisismo na década de 60 e 70, ele escreveu logo depois um livro menor, intitulado O Mínimo Eu. Um livro muito interessante, onde ele procura mostrar isso a partir da cultura norte-americana, mas que diante das ameaças, diante dos medos, diante das dificuldades, diante das lutas que vivemos, o ser humano foi se fechando, se fechando, se fechando, se fechando dentro de si mesmo, até encontrar aquilo que ele chama do eu sobrevivente, ou o mínimo eu. Esse eu que se expõe o mínimo possível, que se deixa tocar o mínimo necessário. O que acontece dentro desse processo é que nós, na medida em que crescemos numa suposta autoconfiança, nós vamos perdendo de vista o sentido e o significado do temor a Deus. E perdemos essa capacidade de perceber que sem o temor a Deus, nós somos levados a uma compreensão irreal de nós mesmos. Uma vez que nós perdemos um referencial fora de nós, assumimos que somos nós mesmos os fabricantes da nossa própria realidade e do significado da nossa própria existência. E uma vez que eu me torno responsável pela fabricação do meu próprio sentido de vida e pelo significado da minha existência, eu então começo a viver, mesmo que tenho uma certa formação religiosa, eu começo a viver um ateísmo prático, ou seja, eu começo a viver não negando a Deus, mas negando a relevância ou o lugar ou a importância de Deus na minha vida. E muitas vezes nós nos deparamos com o fato de que nós já não temos mais limites, não temos mais fronteiras, não temos mais princípios, tudo é possível, tudo é permitido, tudo é aceitável, e nós vamos nos perdendo dentro de nós mesmos. O Salmo 51, como esses outros salmos, nos ajudam a ter uma compreensão mais realista de nós mesmos, porque uma marca na vida dos salmistas, particularmente de Davi, é um senso profundo de temor de Deus. E o Salmo 50, o final do Salmo 50, logo antes do Salmo 51, não que isso seja uma sequência, o Salmo 50 é um salmo de Asaf, o 51 é um salmo de Davi,
Mas o Salmo 50, o final dele nos ajuda a entender um pouco essa dinâmica. Diz assim a partir do verso 16. Ele termina o Salmo dizendo: mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Começamos a não ter mais esse incômodo moral em relação aos temas que vão crescendo dentro da nossa cultura. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Considerai, pois, nisto vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Ou seja, o que nós encontramos no próximo Salmo, o Salmo 51, nós encontramos Davi, o grande rei Davi, expressando nessa oração de uma forma extremamente realista e ao mesmo tempo honesta e bela, uma vida em que ele demonstra um saudável equilíbrio entre o temor a Deus e uma estima verdadeira e real sobre si. Quando eu leio esse salmo e releio tantas vezes quantas me são possíveis fazer isso, eu olho para esse salmo e fico me perguntando como que é possível imaginar a vida sem essa oração. Essa é uma oração que deveria ser memorizada por nós, repetida por nós. É uma oração que nos conduz às profundezas da alma. Encontramos aqui, nessa oração de Davi, um espelho dos movimentos mais profundos das nossas emoções. Ela é como que uma verdadeira anatomia da alma humana. No contexto desse salmo que já foi lido, o que nós vemos é que, numa tarde qualquer, Davi, rei de Israel, provavelmente na sacada do seu palácio real, em Jerusalém, ele contempla, em algum lugar na cidade, próximo do palácio, obviamente, uma mulher de uma beleza extraordinária. Ele procura saber de quem se trata, procura saber qual era o seu nome, e depois disso ele então a convida para ir ao palácio, ao encontro com o rei. Todos nós sabemos que é muito difícil para qualquer pessoa se recusar a um convite de um rei. E ela foi. E o rei então a seduz e a introduz aos seus aposentos reais e a possui. Ela sai discretamente do palácio e depois de algumas semanas ela manda um recado para o rei com as seguintes palavras: estou grávida. E o rei, com o poder que tinha para tentar solucionar esse tipo de problema, ele decide então chamar o seu marido de volta da frente de batalha, para que ele então tivesse relações sexuais com a sua esposa, que era o óbvio que um soldado, um guerreiro, depois de semanas, meses longe de casa, faria. Só que Urias, um oficial leal ao rei, ele se recusa a ter relações sexuais com a sua esposa, permanece na frente da casa do rei, não se deita com ela, e Davi, pensando numa outra estratégia, manda Urias de volta para o campo de batalha, para a frente
da batalha mais terrível para que ele fosse ali morto. E isso acontece. E Davi, então, casa-se com Batseba e tem o filho. Porém, sabemos que Davi não consegue viver em paz com o seu pecado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por essa culpa imensa que produz um profundo desespero e uma profunda angústia na vida de um homem que, ao longo da sua história, aprendeu a temer a Deus. E ele tentou esquecer, ele tentou consertar, mas nada disso funcionou. Seu corpo começou a sentir o peso da sua culpa, o peso do seu pecado. A mente, ela pode tentar racionalizar, ela pode tentar enganar, minimizar, mas o corpo não. O corpo responde. E Davi sentiu no próprio corpo o peso da sua culpa e o peso do seu pecado. Entra Natã em cena. Natã, um pastor que acompanhou Davi durante muitos anos. Um homem que certamente conhecia a alma de Davi como ninguém. E Natã conta uma história para Davi. Uma história simples. Uma história de um homem que recebe um visitante e, para não desfazer das suas ovelhas, um homem rico, ele pega um dos seus servos, pobrezinho, que tinha uma única ovelha, e Natã pinta esse quadro com toda a dramaticidade necessária, que esse homem tinha essa única ovelha, ela comia na mesa com ele, dormia na cama com ele. Foi um pouco dramático a história que Natã conta. E quando Davi fica sabendo que esse senhor, que não quis sacrificar nenhuma das suas ovelhas para o seu hóspede, toma a única ovelha daquele homem e a sacrifica para servir aquele seu hóspede, Davi tem o seu senso de justiça exposto ao seu limite e, com muita indignação, ele ordena que aquele homem fosse, então, obrigado a devolver 4 vezes mais o que ele havia tirado daquele cidadão pobre e fosse executado e morto pela iniquidade que ele havia cometido. E Natã então olha bem nos olhos de Davi e diz: você é esse homem. É com você. E Davi, pela primeira vez, ele entra em contato com o que há de mais feio, escuro, com a sua dor mais profunda, com a sua culpa. Ele, de repente, se dá conta de que ele assassinou um homem, destruiu um casamento, acabou com uma família, comprometeu o seu reino. Porque é isso que o pecado sempre faz. O pecado nunca é individual. É por isso que ele ora dizendo: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. O pecado, ele nunca acontece isoladamente, por mais que tentemos escondê-lo. E mais, Davi sabe que não havia sacrifícios para o seu pecado, uma vez que ele foi premeditado, e na lei de Israel não havia sacrifício possível para um pecado premeditado. E é por isso que ele ora, dizendo para Deus: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. E aí ele conclui dizendo que o único sacrifício, naquele contexto e naquelas condições que Deus se agrada, é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Davi percebe que ele não tem outra opção senão entrar nesse processo de quebrantamento, de humilhação, entrar em contato com o que há de pior na sua alma, para poder enfrentar
uma realidade que ele tentava por todos os meios esconder de todos. Então, o que significa ter um coração compungido e contrito? Esse coração que, segundo Davi, Deus não despreza. Esse coração que Deus se inclina e ouve. O que significa esse sacrifício em termos reais? Todo salmo é uma descrição dessa oração e desse espírito que Davi busca. E nós temos aqui 3 características, 3 aspectos que eu queria destacar com os irmãos e que são fundamentais para nós e para os nossos relacionamentos, para sermos honestos conosco mesmo, honestos com Deus e honestos uns com os outros. O primeiro deles é que um coração compungido e contrito nos conduz a uma realidade, a uma percepção real sobre nós mesmos. Vejam os pronomes desse salmo. Verso 1, minhas transgressões. Verso 2, minha iniquidade. De novo no verso 2, meu pecado. Verso 5, eu nasci na iniquidade. Verso 4, pequei contra ti. Verso 4 novamente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Veja, todos os pronomes são absolutamente pessoais. Essas afirmações de Davi, quando nós temos esse mesmo espírito, esse mesmo coração compungido e contrito, isso nos ajuda a parar de jogar, de brincar com a vida nossa e dos outros. É por causa desse coração e desse espírito que Davi assume que tudo aquilo tem a ver com sua iniquidade, com o seu pecado, com a maldade instalada no seu coração. Tem a ver com ele, não tem a ver com os outros. Ele não busca se justificar com o erro dos outros, do tipo dizer para Deus, Senhor, mas todo mundo faz assim. Isso acontece com todo mundo. Ou racionalizando o seu próprio erro do tipo, foi consensual, ela quis também. Que mal há nisso? A gente se amava. Ele também não se vitimiza do tipo, Senhor, eu não tive escolha. Estava tão carente, sozinho. O senhor não sabe o que é a vida de um rei. Eu fui pressionado. Eu estava muito só, muito carente. Não. Davi, ele não racionaliza, ele não se vitimiza, ele não se justifica com o erro dos outros. Ele reconhece que a sua atitude ofende a Deus, ofende a ele mesmo e a sua integridade humana e destrói a vida de outras pessoas. E ele ora dizendo, pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, no verso 4. Contra ti somente. Ele reconhece que acima de tudo, o pecado, a sua iniquidade, o seu mal, destrói o seu relacionamento primordial, que é o seu relacionamento com Deus. Não há nada pior do que isso. Ele diz, esconde o teu rosto dos meus pecados. É impossível viver contigo escondendo o meu próprio erro e a minha culpa. E ele suplica, dizendo, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi, ele deixa claro de uma maneira pessoal
e ao mesmo tempo dramática, que o que há de mais importante na experiência humana é Deus. E relacionar-se com Ele. E não tem como relacionar-se com Deus sem reconhecer quem Ele é diante de Deus, sem olhar para si mesmo com os olhos do próprio Deus. É a Deus que Ele ofendeu, antes de ofender Batseba, antes de ofender Urias, antes de ofender uma nação inteira, Ele ofende Deus. E Ele dá nome àquilo que acontece. Ele chama o que ele fez de transgressão. Deus disse para não cobiçar a mulher do próximo, ele cobiçou. Deus disse para não adulterar, ele adulterou. Deus disse para não matar, ele matou. Ele entende que o que ele fez transgrediu aquilo que Deus havia estabelecido para o nosso bem, para a nossa sanidade, para a nossa saúde, para a nossa integridade, para que tivéssemos um caráter robusto e uma liberdade para os nossos relacionamentos. Ele chama aquilo que ele fez de iniquidade, de perversidade, maldade deliberada. Ele chama aquilo que ele fez de pecado, de uma ofensa real, grave, contra o próprio Deus. Veja, a primeira coisa que Davi experimenta diante de Deus é uma consciência sobre quem ele de fato é. E não há nada, meus queridos irmãos e irmãs, mais libertador do que nós termos uma imagem verdadeira sobre nós mesmos diante de Deus. Não existe autoestima, não existe autoconhecimento. Todo conhecimento real e toda estima verdadeira nos é dada de fora de nós. Não é encontrada dentro de nós, mas nos é oferecida por aquele que nos conhece perfeitamente. Segundo, ela nos conduz a uma compreensão real sobre Deus. Quando nós encaramos e enfrentamos a nossa culpa e o pecado de uma forma honesta, verdadeira, nós não só temos uma compreensão real sobre nós, mas temos uma compreensão real e verdadeira sobre Deus. E veja expressões que Davi usa para descrever essa compreensão de Deus: compaixão, benignidade, misericórdia. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, em Êxodo 33, ele ora e diz: mostra-me a tua glória. O que aconteceu? Veja qual foi a resposta de Deus a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Farei passar a minha bondade diante de ti. Terei misericórdia e terei compaixão. Essa é a face de Deus. Quando Moisés deseja ver o rosto de Deus, Deus diz para Moisés: você vai ver o quanto eu sou bom e o quanto eu sou paciente. E você vai conhecer o quanto eu sou misericordioso e cheio de compaixão. Depois de receber a segunda tábua da lei, Deus revela a sua glória a Moisés. E o que Moisés viu? E passando o Senhor por diante dele, clamou e disse:
Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Davi se volta para essa mesma revelação. Mesmo diante da sua perversidade, mesmo diante do seu crime premeditado, mesmo diante da violência e do abuso contra Batseba, usando o seu poder real para seduzir uma mulher que ele cobiçou, mesmo diante de toda a sua maldade, ele se volta para essa revelação para entender de uma maneira muito mais profunda e muito mais verdadeira o amor eterno do Deus da aliança, para compreender a compaixão de Deus, a bondade de Deus. Nós nunca iremos compreender a bondade de Deus, a menos que compreendamos o que há de pior no nosso coração e na nossa alma. Quanto mais conhecemos a nós, mais conhecemos a Deus, e quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. Santo Agostinho, num dos seus solilóquios, ele orava dizendo: Senhor, permita-me conhecer a Ti, para que conhecendo a Ti eu conheça a mim também, e isso é tudo. É tudo o que eu preciso. Em terceiro lugar, esse coração compungido e contrito, esse espírito que Deus se agrada, que Deus se alegra nele, ele nos conduz a um milagre. Nos conduz a um processo de profunda transformação e libertação. Na oração de Davi, ele ora dizendo: purifica-me, lava-me, faze-me ouvir júbilo e alegria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Apaga as minhas transgressões, restitui-me a alegria da Tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário, livra-me dos crimes de sangue, abre os meus lábios para o louvor e para a adoração. Ou seja, Davi ora e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse coração puro é a mesma palavra usada em Gênesis 1. Deus criando a partir do nada. Somente Deus pode criar uma nova realidade. Somente Deus pode realizar e nos conduzir a um novo estado, a uma nova criação. É exatamente isso que Jesus veio fazer. Estabelecer entre nós o seu reino, nos reconciliar consigo mesmo e com Deus, o Pai. E nesta nova criação, o que Deus mais se agrada de cada um de nós é ter um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Deus nunca despreza. Se nós desejamos relacionamentos profundos, pessoais, saudáveis, nós temos que orar a nossa própria culpa. Nós temos que entender o nosso próprio coração. Nós temos que penetrar as profundezas e os abismos da nossa alma, discernir
as nossas motivações mais ocultas. Precisamos parar de nos vitimar, dizendo que os nossos problemas são causados pelo governo, pela igreja, pela família, pelos líderes, pelos amigos, pelo chefe, pelo marido, pela esposa, por A, B ou C. Não. Davi, em momento algum, ele terceirizou o seu problema. Por isso que os salmos nos ajudam a sermos honestos conosco mesmo. Davi olhou para a sua própria alma, entendeu o seu próprio coração. Resolveu o seu problema reestabelecendo o seu relacionamento primário, fundamental, primordial, que é Deus. Uma vez tratando isso com Deus, é claro, ele trata consigo mesmo e sua alma se abre para relacionamentos mais verdadeiros com Deus e com os outros. Por isso que eu disse, eu não consigo conceber a vida sem esse salmo. Eu não consigo entender como que alguém pode se entender sem esse salmo. Que Deus nos ajude a orar honestamente, trazendo diante dele aquilo que somos com coragem, para que ele nos transforme, nos purifique, nos lave e crie em nós uma nova realidade. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, cheio de compaixão, de amor, de misericórdia. O Senhor é um Deus paciente, que nos conhece. E mesmo conhecendo as profundezas da nossa alma e os abismos da nossa existência, o Senhor nos ama com amor eterno. Permita, ó Deus, sermos honestos conosco mesmo, de forma que sejamos restaurados pela Tua graça, reconciliados por meio do Teu Filho, de forma que possamos, ó Deus, construir em casa, na igreja, no trabalho, na sociedade, relações maduras, saudáveis, libertadoras, para a glória do Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.